Então, ajudou a o Danilo se ressuscitar. esqueceu de um jogo apenas, Corinthians e Flamengo. Não é Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude é uma decorrência de Corinthians e Flamengo. Né? O Corinthians conseguiu contra o Flamengo uma vitória daquelas que é capaz de fazer o time e todos acreditarem. É mais ou menos a vitória que o Fluminense teve sobre o Palmeiras. Lembra quando o Fluminense era penúltimo colocado e ganhou do Palmeiras no Maracanã? Né? O Mano contra o Abel. Aquela vitória permitiu ao Fluminense acreditar que é possível. E o Fluminense rapidamente saiu da zona de rebaixamento. Rapidamente, depois de várias vitórias engatadas, né? Eu acho que aquela vitória tem... A minha impressão, não sei se o Juca teve, aquela bola do André Ramalho, o último lance que saía o gol da vitória em Itaquera tão facilmente, e esse ano não saía, só saía empate, ela é decorrência indireta do jogo com o Flamengo. Da volta da confiança, da volta da empolgação, da volta... O Memphis Depay foi contratado depois do jogo com o Flamengo, depois da janela fechada. Corinthians e Flamengo é gigante, sempre foi. O Juca lembrou o ano passado, o ano retrasado, né, do pênalti do Fagner, com o Corinthians podendo ser campeão no Maracanã. Corinthians mais fraco que esse. Flamengo mais forte do que esse. E acho que nesse embate, os dois estão em frente tripla agora, né? A frente tripla junto com o Galo, né? Só que o Galo, ele tá bem diferente de Flamengo e Corinthians no brasileiro. O Galo tá naquela zona do limbo do brasileiro. O Corinthians não. Ele tá lutando contra o rebaixamento e o Flamengo tá lutando contra o título. Ou seja, o brasileiro para Corinthians e Flamengo tem as suas evidentes implicações. Para o Flamengo pode ser abrir mão da disputa do título, o Mauro já citou as preferências da semana, óbvias, e para o Corinthians é aquele cobertor curto, tem o Fortaleza lá, mas não pode largar aqui o brasileiro, tal. O Galo está nessa situação das Copas, da frente tripla, ele está mais sossegado nas suas opções, ele vai para a Copa do Brasil e Libertadores com tudo, né, dos três à frente tripla. E sim, Tironi, o Tite é um personagem central nessa história, é claro que é. A passagem dele pelo Flamengo até agora tem vários marcos envolvendo o Corinthians. Né? O primeiro, ele preferiu o Flamengo ao Corinthians, ano passado. O segundo, ele não quis estrear contra o Corinthians, ano passado. O terceiro, ele perdeu para o Corinthians numa visita desconfortável a Itaquera há poucos dias, em que ele foi muito mal, trabalhou muito mal durante o jogo. Então, ele vai ser o personagem central dessa história, sim. Eu vejo muito equilíbrio no confronto, sinceramente. Não acho que a posição do Corinthians na tabela do brasileiro hoje reflita exatamente o que é o time. Como vocês falaram, é a terceira folha de pagamento do país. Estou falando esportivamente, não sei se consegue pagar a folha de pagamento e tal. Contratou bons jogadores, tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje, que é o Rodrigo Garro, né? Tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Tem a confiança de volta, tem bons zagueiros agora, né? E contratou um jogador midiático que pode ajudar, não na Copa do Brasil, mas nas outras duas frentes. A expressão que ficava rondando o corintiano da virada de chave, ela existiu naquele jogo com o Flamengo. E assim o futebol tem partidas muito simbólicas. Para mim, por isso que eu comparo tanto o Corinthians e Flamengo com o Fluminense e Palmeiras. Né? E acho que essa é uma situação. Eu estou vendo aqui a enquete, eu acho que ela é bem bolada, porque ela dá o termômetro, embora óbvia, ela dá o termômetro do favoritismo entre quatro gigantes. Está todo mundo votando no Flamengo. Mas eu acho que é muito equilibrado. E Copa do Brasil, ela te permite surpresas, como no ano passado. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. O que aconteceu no ano passado foi uma surpresa. Né? Não foi uma realidade, foi uma surpresa. E acho que o Corinthians pode surpreender, o Vasco também. Atlético e Flamengo, digamos, eles já entram numa temporada esperando disputar títulos, Copas. Corinthians e Vasco nem tanto. Mas agora o Corinthians sabe que é capaz. Ele descobriu que é capaz. Muito por conta daquela vitória contra o Flamengo no Brasileiro. Ô, Tironi, eu quero ser xingado pelo rapaz aí. Eu quero ser xingado pelo rapaz se ler a mensagem. Faço questão. Discordo de tudo do Arnaldo. Não vejo equilíbrio nenhum.
Flamengo é franco favorito contra o Corinthians. Se não passar pelo Corinthians semifinal, será um vexame. Não estou falando de tradição de equipes, estou falando de diferença de times. A diferença é grande. O que o Flamengo fez naquele domingo foi uma vergonha. O Tite foi cobrado, tem que ser cobrado, os jogadores têm que ser cobrados, os dirigentes têm que ser cobrados. O Flamengo não pode fazer uma partida nem parecida com aquele papel ridículo do dia 1º de setembro, quando conseguiu perder por um Corinthians que fez caicai o segundo tempo inteiro depois daquele segundo gol. Um time inferior, um time que não é bem treinado, que joga na emoção, na empolgação, foi bonita a classificação e tudo mais, mas há uma diferença muito grande entre os times. E o Flamengo, com os reforços, inclusive, mesmo não tendo o Pedro, tem que passar. Se não passar, será um papelão. A partir do momento que o senhor Landim, o senhor Marcos Braz, embora não admitam, priorizam institucionalmente a Copa do Brasil em relação ao brasileiro, tem sim que passar pelo Corinthians. Se não passar, vai ser cobrado, vai ser criticado pra cacete. Porque o Flamengo tem um time muito melhor que o do Corinthians. E não concordo com o Arnaldo também sobre o time agora, pelo que eu entendi, melhor do que o daquele que fez a final de 2022. O time do Vitor Pereira foi quarto do Campeonato Brasileiro. Quarto. O do Corinthians hoje é quarto de cabeça para baixo. Né? Está ali na zona de rebaixamento. Então há uma diferença muito grande. E repito, o Flamengo é o favorito e tem obrigação de passar pelo Corinthians, sim, hoje. Não estou falando, repito, de história. Isso não é a história do clube, isso é outra história. Que a torcida fiel, tem a nação, é tudo torcida grande. Esse é papo furado. Né? Ontem já teve gente querendo transformar a recepção, o jogo, com uma experiência única para o Depay, como se ele nunca tivesse ido num estádio europeu, na Grécia, na Turquia, na Sérvia, ou mesmo na França, né? Como só assistisse torcida brasileira. É muita patriotada. São duas grandes torcidas, as duas maiores do país, vão ser jogos legais, emocionantes e tal, mas o Flamengo tem um time melhor, um investimento maior, e tem obrigação sim de passar, na minha opinião. Se não passar, vai ser um papelão. Se for eliminado por esse Corinthians do versão 2024, será sim um papelão. Não é porque ganhou do Juventude na última bola que o Corinthians virou agora o ó do Borogodó, não sei o quê. É muita agenda positiva para o meu gosto. Então, pode me xingar aí o garotão aí, porque eu não quero uma dúvida de que o Flamengo é favorito. E outra coisa, o Juca veio com o negócio, não sei o que, Juca, você sabe que eu não falo pelo Flamengo, falo pelo Mauro César, não falo pelo Flamengo. Então, o Flamengo pensa e priorizaria o Campeonato Brasileiro. E jogaria com o time reserva, o misto, todos os jogos da Copa do Brasil. Se fosse eliminado pelo Palmeiras, pelo Bahia, pelo Corinthians, paciência. Agora, quando prioriza a Copa do Brasil e deixa o brasileiro em segundo plano, como estão fazendo, e vão fazer de novo, está na cara que vão fazer de novo. Está jogando nas costas do Flamengo uma responsabilidade que o Flamengo não pode ter. Estou falando sério. Estou falando bem sério. Essa ironia não vai colar. O Flamengo é favorito. É mais forte, é mais chique, é óbvio. Óbvio que é. Para mim é muito claro isso. E se não passar toda a prioridade, vai ser um papelão. Vai ser um papelão. Mauro, sempre lembrando que o favoritismo não é vitória garantida. Antes que alguém distorça. Então, deixa isso claro. O Flamengo é favorito. Mas tem obrigação de ganhar do Corinthians. Tem obrigação de ganhar. Tem um jogador de 20 milhões de dólares agora? Sim. Esse favoritismo do Flamengo pelo investimento, pelo time, ele é latente nos últimos anos todos. O que não quer dizer que o Flamengo tenha comprovado isso na prática. Ele perdeu a final do ano passado com o São Paulo. Estou dizendo que se perder vai ser que foi uma vergonha. Perder porque São Paulo do Zorival foi um vexame. Não, mas atrás de vergonha. Foi extirpado. Atrás de vergonha, não acho exatamente vergonha, mas eu acho que o Flamengo, no papel do imaginário, ele não é tão forte como a gente imagina. A gente imagina no campo. Mas, Arnaldo, o que eu estou dizendo é justamente isso. Se não vencer, é um papelão. Eu achei um papelão no passado e acho que será um papelão. Para que se investe tanto e tanto jogar para perder para um time de São Paulo muito inferior e agora ser eliminado pelo Corinthians? Perdesse para o Palmeiras, não. É outro papo. Aí outro papo. Se fosse um perder para o Palmeiras... Até para o Botafogo também, né? Botafogo hoje também está forte. Até para o Botafogo. Para o Corinthians de hoje, o Flamengo é assim. Tem cabimento. E o Galo? Até contra o Galo. Com esse Galo, sim. O Galo dessa versão, sim. Trajano. Mas não seria tão favorito. Acho que o Atlético tem mais jogadores decisivos. Âncora, liga lá para o Fernando. Espera ele ligar aí no... É isso que eu ia falar para você. Ele apareceu aqui. Ficar atento. O problema é que o Fernando apareceu antes dessa nossa discussão acalorada. Não, mas deve estar de olho, deve estar de olho. E ele mandou lá atrás o seguinte: criador do dinizismo sem saidinha, arame lisíssimo, Tite o deixou na zona 14, com 14 derrotas seguidas para o Flamengo. Com vocês, Rogério Ceni. Ele estava com as baterias apontadas para o Rogério, mas agora eu tenho certeza que ele vai mandar outra mensagem para falar da nossa discussão aqui, o que eu achei boa. É verdade, o Flamengo, com o investimento que tem, se não ganhar do Corinthians, que está todo encalacrado aí, é esquisito. Mas, Trajano, como você acha que está a nossa enquete aqui?
É esquisitíssimo. Não, o Arnaldo antecipou. O Arnaldo antecipou. O Flamengo está ganhando disparado. Não, é esquisitíssimo. Mas aí tem uma ponderação do Arnaldo que é verdadeira. É esquisitíssimo, mas tem sido frequente. Né? Sim. Há quanto tempo que a gente fala, não, Flamengo é favorito, vai e perde. Olha a campanha que o Flamengo está fazendo no Campeonato Brasileiro, com todos os desfalques. Não era para estar nessa situação em que está. Embora possa, com um jogo a menos, possa ainda, e na minha opinião, não está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Mas 2024 não é, até agora, uma temporada que, digamos, satisfaça aquilo que você tem como expectativa em relação ao elenco do Flamengo. Mesmo assim, do ponto de vista dos resultados, pode ser campeão nas 3 frentes. Sim. Não será nenhuma surpresa do outro mundo se conseguir. Agora, abdicar do Campeonato Brasileiro, com o elenco que o Flamengo preparou-se para ter, embora com tantos desfalques, que por mais que você se prepare, é impressionante, né? O que aconteceu, parece que tem uma bruxa mesmo na Gávea, é de você ficar perplexo com a má sorte que envolve a Gávea. Agora, futebol, o Flamengo ainda não jogou o que se espera do Flamengo. Nem mesmo ontem, porque era para ter vencido o jogo com mais facilidade. Podia ter tomado um gol, né, fortuito. 1-0 é muito pouco. Agora, o Flamengo eliminou o Palmeiras. Não teve a menor chance de tomar gol fortuito, Juca. Teve a menor chance. Menor chance. O Bahia nem fez cócegas. Aos 6 minutos teve só essa chance. Eu falei dela no começo, 4 minutos. O gol fortuito. Mais nada. O jogo foi todo controlado. Eu sei. O Flamengo fez um jogo que, se fosse um outro clube com essa camisa, nossa, que jogo cerebral, que jogo estratégico. Mas o Flamengo tem que sempre fazer mais. 9 desfalques, mais 2 jogadores que não podiam começar jogando porque atuaram terça-feira. Chegaram na quarta, um viajou 9 horas. Eu achei a atuação de outros absolutamente satisfatória. Absolutamente satisfatória. Totalmente satisfatória. E isso no ambiente que tem gente clamando pela cabeça do Tite há um tempão. Tem louco por aí que está pedindo a demissão do cara toda hora. Eu espero do Flamengo mais que atuações satisfatórias. Eu espero do Flamengo, pelo elenco que tem, um futebol que me agrade muito. Não, um elenco com 11 desfalques. Com 11 desfalques. Qual outro clube que você cobra? Você cobra do Palmeiras esse nível de atuação? Eu não vejo. O Palmeiras também tem elenco. É só uma pesquisa. Eu não tenho do Palmeiras esse nível de expectativa. Só tem do Flamengo. Todo mundo quase é assim. Só o Flamengo tem expectativa. Porque eu tenho o De La Cruz. Uma curiosidade. Bom, vamos organizar. Deixa o Trajano falar. Fala, Trajano. Não, é só uma pergunta, uma curiosidade. Quais são os times brasileiros que têm chance ainda de se dar bem nas 3 competições? Flamengo, Galo, Fluminense e Corinthians. Não. Vamos lá. Mas o Corinthians é sul-americana, né? Vamos lá. Corinthians não. Não, Flamengo e Galo. Flamengo e... Restaram Flamengo, Galo e Corinthians. Quem tem chance dos 3 de se dar bem nas 3 é só o Flamengo. O Galo então, é só isso que eu queria perguntar. Incluir o Corinthians, como tem chance nas 3, é loucura. Está lá no rebaixamento. Claro. O Galo também não está mal das pernas no brasileiro. É o Flamengo. Sim. Mas, Zé, o problema é das expectativas. O que é para o Corinthians se dar bem nas 3? É ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana e escapar do rebaixamento. Sim, é assim. É isso. Né? Mas aí pode dar até volta olímpica. Escapamos do rebaixamento. Aí dá uma volta olímpica, joga a camisa para torcida. Sim. Aí nós quase fez isso. O Depay na frente, carregado nos ombros. O Fluminense, quando estava nessa situação, não quase fez isso? O time de guerreiros? Sim. 10 jogos seguidos. Aí eu quero saber, então, qual que é a expectativa do São Paulo nessa, porque ele já está fora da Copa do Brasil. A Copa Libertadores, vamos dizer que não é a coisa mais simples do mundo, está complicado, e no Brasileiro não será campeão. Mas você não deu o resultado da enquete antes do Arnaldo. Você falou, perguntou, mas não deu. 65% no Flamengo aqui, disparado. É a torcida paulista.
Mídia paulista. Na verdade, eu acho que a questão do São Paulo, a eliminação do São Paulo e depois o rescaldo pós-jogo, ontem eu percebi muito isso. Eu acho que o título da Copa do Brasil, eu não digo que fez mal nunca faz, ganhar nunca é ruim, né? Mas iludiu um pouco o São Paulino, né? E acho que a navegação nas três frentes, como disse o Trajano, até ontem o São Paulo também estava nas três frentes, e com alguma chance matemática que fosse no brasileiro, colaborou para essa ilusão. Os limites do time do São Paulo são evidentes, o Juca acabou de falar, e vocês falaram, mas eles não são evidentes agora. Eles são evidentes desde o ano passado, quando ele foi campeão também, né? É um time que, no ano passado, não ganhou nenhum jogo fora do brasileiro, e que teve uma sequência na Copa do Brasil encantada, né? Mas que nas 3 eliminatórias contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo sofreu, né? Perdeu para o Corinthians um dos jogos, ganhou depois no segundo. O time do São Paulo é limitado para dedéu. E do ano passado para cá, perdeu alguns jogadores muito importantes daquele time, né? O Beraldo, o Caio, os 2 volantes, sobretudo, aí já nesse ano, e até um jogador que vinha sendo titular muito importante no melhor momento do time na temporada, que foi o Ferreirinha. O time do São Paulo é isso, né? Então, jogar contra o Atlético, que tem mais ou menos o mesmo nível, e ser um jogo assim de quem errar menos ganha, era a tônica do jogo. E o São Paulo perdeu o jogo do Morumbi e acabou. O São Paulo conseguiu reverter na sua história com Telê, Muricy, Cilinho, Poi, um resultado de mata-mata, perdendo a primeira no Morumbi. Foi contra o Ceará em 2015, com o Osório, sendo que o Ceará teve um jogador expulso no primeiro tempo, lá em Fortaleza. Ou seja, o São Paulo estava eliminado com aquele gol, última bola do Batalha, entrou no gol, acabou, não tem. Imaginar que Luciano, Caleri e mesmo Lucas façam coisas do arco da velha, não sairá, gente. Rato, não sairá. Não é exatamente esse time. O título da Copa do Brasil, e às vezes o título da Copa do Brasil mascara. O São Paulo não tem um time que o torcedor do São Paulo imagina. Simplesmente assim. É bom ter essa noção, né? E, mais do que isso, na janela de meio de ano, quando todo mundo foi para o tudo ou nada, praticamente, o Corinthians se o diga, o São Paulo trouxe 4 jogadores para o empréstimo para comprar elenco, até um cara da Irlanda do Norte. Ninguém veio para aumentar o nível do São Paulo. O São Paulino, espero que ele caia na realidade nesse final de semana e amargue a eliminação e saiba que, para continuar entre os 6 do brasileiro e eventualmente ter a chance de eliminar o Botafogo, ele vai ter que jogar no limite, e não vai ser um time que atropela adversários, porque o São Paulo não tem time para tal. E não tinha o ano passado, né? Então, assim, o que acontece lá? O Mauro acabou de lembrar a final contra o Flamengo. Ele falou que foi um vexame perder para o São Paulo. Por quê? Mas o Flamengo estava desorganizado, técnico recém-demitido, trocando goleiro e tal. O São Paulo aproveitou, o São Paulo se concentrou. Aí eu acho, né, Tironi, no ano passado teve um momento que a Copa do Brasil deu uma mascarada, que foi assim, a contratação de 2 caras acima da média para levar o nível do time. Com o Lucas deu certo muito no primeiro momento, e com o Rames Rodrigues não deu certo, que poderia ser um jogador para aumentar o nível técnico do time. O São Paulo não tem nível técnico para disputar 3 competições. Não tem nível econômico para disputar com os times que estão lá em cima. O São Paulo é um time médio. É um clube gigante e é um time médio. O torcedor precisa entender isso. É um time absolutamente limitado, tecnicamente falando.